Isso é meme ou nós estamos regredindo? Esse foi um post que o Gabriel Frois fez no LinkedIn que chamou muito a minha atenção. Esse post foi referente a uma nova feature do Next.js que foi apresentada ali de forma mais oficial na NextConf alguns dias atrás. Eu vou comentar sobre o que eu estou achando disso e também sobre comentários que fizeram sobre um comentário que eu postei. Fala aí, pessoal do Desenvolvedora, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui é o Gus quem fala e eu vou falar pra vocês, antes de mais nada, tá? O Gabriel Frois é um cara que eu sou extremamente fã, da Vanessa também, a esposa dele. E por quê? Porque eles são donos, eles são as pessoas por trás do canal Código Fonte TV, que pra mim é um dos melhores e maiores canais de programação. Sempre acompanho o trabalho deles, sempre tô assistindo o vídeo deles, inclusive acompanho também a newsletter deles, que é o compilado, que eles fazem, é bem legal o esquema que eles fazem tanto em vídeo quanto em texto. Então, se você, não tem muito tempo para ver os vídeos, tal, que os vídeos mais ou menos têm uma média de 40 minutos, enfim, você pode ler a newsletter, que é bem completa, ele manda todo sábado, bem cedinho, então quando você já acorda ali, você já tá com a newsletter pronta, com um bom resumo aí de várias notícias que aconteceu durante a semana, tá? Então, Gabriel, eu sou muito seu fã, muito mesmo, mas eu discordo aqui do seu post, tá? Eu não acho que é meme e nem que nós estamos regredindo, pelo contrário, eu acho que nós estamos progredindo e eu vou explicar o porquê. Bom, galera, beleza. Aqui tem uma imagem do palestrante lá na NextConf e ele está mostrando aqui um componente React, né, que está feito com o Next. E nesse componente nós temos um botão e uma propriedade chamada FormAction, que é uma função assíncrona do lado do servidor, porque ele está utilizando a anotação de useServer, na qual ela faz uma inserção num banco de dados, passando o slug que ele recebe por parâmetro. Provavelmente esse slug aí ele deve vir de algum formulário, sei lá, alguma coisa assim. Talvez esse aí simularia um botão de enviar, né? E aí ele coloca ali a parte do insert, tá bom? E aí ele perguntou assim, isso é mesmo ou estamos regredindo, né? E aí de cara eu mandei um comentário assim, regredindo, isso é o que temos de mais moderno hoje em dia. Pegando o melhor do que era antigo e deixamos completamente moderno. Quem vai ficar assustado é quem não sabe escrever SQL. Eu vou ser honesto, tá? Essa parte aqui, ela foi um pouquinho além. Isso aqui, eu até acho que eu fui um pouco infeliz nessa frase, porque não necessariamente você precisa saber fazer SQL para programar num banco de dados, né? Para fazer inserção, consulta, update, delete. Você pode utilizar ORMs, né? Por exemplo, Prisma, o Type ORM, SQLize, tudo isso por Node, né? E aí cada linguagem tem o seu próprio ORM, ok? Tá, essa parte aqui não necessariamente foi o que eu quis mais pegar, só que o que eu quero mais pegar aqui é que foi isso que eu falei, você pega o melhor do que é antigo e deixando completamente moderno. Por quê? Antigamente, a gente fazia requisições que a gente chama de postback, que é o que o formulário comum do HTML faz. O que você faz? Você cria um formulário, a tag form, ela tem lá o type e o action. O action você passa uma URL, essa URL ela sai do seu site, vai requisitar a URL, que normalmente é uma URL de back-end, faz o que tem que fazer, insere, lê, enfim, faz o update e depois retorna para você algum dado, normalmente um dado de feedback, alguma interação que tenha que ser feita na tela. Então isso era muito comum, tá? Você fazia o enviar.php, enfim, PHP, ASP, Java, ASP.NET, C#, todas essas linguagens faziam isso. Python, com Django também pode fazer isso. Até mesmo com o próprio Node é possível fazer isso, né? Você cria ali um servidor onde hospeda o seu cliente e hospeda o seu back-end, o seu servidor, e fica fazendo a ligação entre eles. Depois de um tempo veio as requisições HTTP, que são as requisições assíncronas, né? Que é o que é mais utilizado hoje em dia e obviamente vai continuar sendo. A ideia não é acabar com elas, pelo contrário, é continuar utilizando, que realmente é o que tem, que foi uma virada de jogo, né? O que a requisição assíncrona faz? Você consegue requisitar o seu servidor sem ter que sair do site, sem ter que fazer o postback. Não é mais necessário executar o postback para conseguir buscar uma informação, fazer alguma interação, gravar um dado no banco. Por quê? Porque você chama o seu servidor através de uma requisição assíncrona, ou seja, ela vai numa outra filinha do lado ali e depois te dá uma resposta, tá? Só que aí, com esse meu comentário, vieram alguns outros comentários bem interessantes que eu quero ler aqui embaixo com vocês. Mas antes de eu começar a ler os comentários bem interessantes, eu quero que você se inscreva no canal através de um pedido meu. Eu estou pedindo para você se inscrever, clicar aqui no botão aqui embaixo, tá? É de graça, é muito simples, não leva nem 3 segundos, é uma excelente UX aqui no YouTube. Dá um like no vídeo também, comenta aqui embaixo, faz um comentário do que você achou do vídeo, do que você está achando do Next, se você achou que o post
faz sentido ou não, sua opinião sobre essas mudanças. Ajuda a interagir aqui com o vídeo, porque isso dá muito mais visibilidade e ajuda bastante aqui o canal. E a todos os inscritos que estão aqui, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês são incríveis. Nossa comunidade está crescendo cada vez mais e eu espero poder ajudar na sua jornada de alguma maneira, através dos meus conteúdos aqui e de todas as outras empreitadas que eu tenho. Beleza? Então vamos continuar. Vamos lá. Eu ofusquei aqui, tá? O nome das pessoas e a foto, obviamente, eu não quero expor ninguém aqui. Então vamos começar aqui com Senior Software Developer, Experience Tech Lead, Bachelor, deve ser bacharelado, né? Ele comentou assim: sim, estamos evoluindo para um código padrão 2005, voltando ao monólito, ou monolito, e acabando com a divisão de responsabilidades. Cara, eu discordo. Por que é um código padrão 2005? Até onde eu sei, isso aqui é um componente React, isso aqui é um componente que você consegue utilizar a biblioteca do React junto com o Next para criar a sua aplicação. Está bem abstraído, então é um componente bem focado ali. Não está utilizando nenhuma linguagem de 2005 aqui, até porque 2005 o React nem sequer existia. Na minha visão aqui, está tudo normal. Estou usando props, estou usando componente e tal. A diferença é que eu estou passando o form action aqui. E ele comentou assim, voltando ao monólito, né? Eu não entendo por que as pessoas acham que monólitos são um tipo de arquitetura errada. Eu não acho que monólito é um tipo de arquitetura errada, é um tipo de arquitetura muito válida, principalmente para quando a empresa é muito pequena. Quando a sua empresa crescer, quando a empresa escala muito, aí ok, você pode fazer a divisão de responsabilidades em microserviços, micro front-end, mas se você não sabe para onde a sua empresa vai, que responsabilidade você vai dividir? Se você nem sabe para onde a sua empresa está indo, se a sua empresa é pequena, você vai dividir o quê? Você vai gastar horas e horas, recursos para caramba para criar uma arquitetura de microserviços que vai ser responsável pelo quê? Se você nem sabe o que seu cliente quer ou o que você precisa fazer. O monólito ele é um tipo de arquitetura muito válido, principalmente para quem está querendo testar, para quem está começando, para empresas que são até de médio porte também. Se você consegue fazer um bom processo, você consegue fazer com que o monólito ele dure muito tempo. Eu participei de uma destruição de monólito, né, de uma transformação de monólito para microserviços, quando eu estava numa empresa que tinha mais de 4.000 funcionários, sendo, acho que, 1.500 desenvolvedores. Aí sim, o processo de deploy era horrível, porque era muita gente colocando código no monólito. Então, aí sim teve que dividir as coisas e tudo mais e criar microserviços. Mas o monólito não é um problema. Ele é uma arquitetura muito válida, tá? E se você quer dividir responsabilidades dentro desse projeto, você não precisa necessariamente escrever uma query direto aqui. Você pode abstrair ela numa função, em serviços, que são divididos em contextos. Você pode criar o contexto de bookmarks, que vai ter todas as funções que você quer executar. Você pode... enfim, existem várias maneiras, né? Isso aqui é feito com... Aqui acho que está com JavaScript, mas você pode utilizar o TypeScript, que é uma linguagem muito nova, e fazer toda a abstração que você quiser. Você não precisa fazer isso. Aqui é um exemplo que ele está dando para ficar mais claro. Não tem como o cara, no meio da palestra, mostrar 10 arquivos aqui. Não faz sentido, né? Então, você consegue dividir responsabilidades de maneira um pouco mais micro, para quando você quiser criar microserviços e microfrontends, fique mais fácil de você transportar. Boa. Segundo aqui é um Java Developer, um código totalmente livre de SQL Injection, verdade. Eu senti aqui um pouquinho de sarcasmo nessa frase, mas de fato ele está certo. Esse código aqui ele é totalmente livre de injection, tá? Essa biblioteca aqui é uma biblioteca SQL que foi feita pela Vercel. É essa biblioteca aqui, ó. Vercel Postgres, ok? É uma biblioteca onde você consegue realmente fazer queries SQL voltada para o Postgres, tá? E ela é totalmente segura e totalmente preventiva contra injection. Tem até, se você descer um pouco na documentação dela, você vai ver aqui, ó, prevenindo SQL injections. Deixa eu até dar um zoom aqui. Como que o nosso processo de query envia, né, o SQL template para prevenir SQL injection para você. Então, vamos lá. O SDK ele extrai os seus parâmetros e adiciona eles no array. Então, parâmetros, né? Voltando aqui, o cara está passando um parâmetro, certo? Então, beleza. Segundo, o SDK ele envia a query string no array de parâmetros para o seu PostgreSQL Server, que é chamado através de uma query parametrizada. Aqui tem uma outra documentação complementar. E é um padrão comum em bibliotecas de JavaScript moderno de SQL. Terceiro, o seu Postgres, né, o seu servidor de Postgres sanitiza, ou seja, limpa toda a sua query e os seus parâmetros, e então ele insere a sua query. Depois que ele faz toda a limpeza, que ele realmente executa a query. E a sua query, ela é finalmente executada, beleza? Então, essa pessoa que comentou aqui foi bem infeliz, porque o código está livre de SQL Injection mesmo. Na verdade, ele não foi bem infeliz, ele foi feliz, né? Se ele foi sarcástico, aí é uma coisa que aí sim ele foi infeliz. Mas assim, o código está totalmente livre de SQL Injection, tá? Aqui é só você ler a documentação da Vercel que vai ficar muito claro. Próximo comentário.
Desculpa a intromissão, mas se pararmos para pensar em clean code, já que essa função não abstrai nada, é direta para salvar no banco de dados, pelo menos daria um nome melhor para a função, como insert ou save no bookmark. Não sei o contexto da demo, mas smells. Eu não sei o que é smells. Smells é cheiro, sei lá. Ok, o contexto da demo realmente era mostrar uma coisa mais simples. Como eu falei, o cara não vai colocar 5 arquivos ali, né? E tá certo, você poderia abstrair numa função, insert ou save no bookmark, você poderia criar um serviço, realmente. Isso aqui é tranquilo, tá bom? Você poderia muito bem encapsular isso, até porque essa função bookmark, você pode adicionar um bookmark em outro contexto, em outro botão, em uma outra, sei lá, uma outra situação, tá? Então, tá muito bem aqui, o cientista de dados aqui, Business Intelligence Engenheiro PCD, tá muito feliz na resposta dele. A mão de quem é Black Hat chega a tremer de felicidade. Na verdade, ao contrário, a mão de quem é Black Hat chega a tremer de angústia, porque você tá tratando os dados aqui do lado do servidor. Uma vez que você não está enviando a sua solicitação HTTP, é uma maneira a menos da pessoa que está querendo atacar o seu site conseguir de fato atacar. Porque toda vez que você manda uma requisição HTTP, você está enviando através do seu cliente para o servidor. E o que você envia? Cookie, header, body, uma das vezes. Enfim, você envia várias informações que uma pessoa mal intencionada pode atacar a sua aplicação e roubar dados. Então, quando você utiliza um form action, que você está enviando essa requisição pelo servidor, só que de maneira assíncrona. Ou seja, você está fazendo, entre aspas, um postback sem sair da página. Por isso que eu falei que é o melhor dos dois mundos. Você está pegando o que é melhor do antigo, em termos de segurança e tudo mais, e colocando no que é novo. Então a sua form action agora é enviada pelo servidor. Você não tem mais essa preocupação, preocupação de um Black Hat tentar ali invadir o seu site, porque você não está expondo as informações. Seria muito mais difícil para ele conseguir invadir o servidor do seu projeto para conseguir pegar as informações, né? Próximo. Bom, minha crítica não seria sobre o SQL no código front-end, mas sobre o quão desconectado esse exemplo está da realidade. No ambiente empresarial típico, o front-end não tem acesso direto ao banco de dados. Irá utilizar APIs, AlfN, AlfZ, blá blá blá. Quem é o público-alvo disso? Em um cenário de mundo real, poderíamos potencialmente chamar uma API REST GraphQL que é executada em um outro servidor. E pergunta genuína, qual a vantagem de enviar o formulário para um servidor que então chama a nossa API? Por que não chamar a API do cliente? Boa, beleza, vamos lá. Tem vários pontos aqui. Primeiro, o código SQL não está sendo rodado no front-end. Você não consegue acessar um banco de dados pelo front-end, tá? Isso não existe. Você não consegue fazer isso. Você sempre tem que ter uma camada intermediária, até porque o seu front-end não consegue acessar os protocolos de conexão, né? Não é uma prática, né? Então você sempre tem que acessar por como você falou, uma API REST, um GraphQL. Então, no ambiente empresarial típico, o front-end não tem acesso. Em qualquer ambiente, não é nem empresarial. No ambiente acadêmico, no ambiente da sua máquina, no ambiente da empresa, o front-end nunca vai conseguir acessar o banco de dados diretamente, tá? Mas o ponto é, aquele código não está sendo executado no front-end, está sendo executado no back-end. Então, no cenário de mundo real, poderíamos potencialmente chamar uma API. Ok, poderíamos chamar uma API GraphQL, um REST, normal. A gente faz isso todo dia, né? Quem trabalha com programação está muito acostumado a chamar APIs para salvar. Então, qual que seria a vantagem? Eu enxergo uma vantagem muito grande. A primeira é a segurança. Como eu falei, os requests que você envia passando alguns dados. Um desses dados, normalmente, né, quando você tem APIs e tudo mais, é o token JWT ou token de autenticação, seja lá o que for. Esse token, hoje, o que a gente faz? A gente trata ele com várias regras, principalmente de tempo. Por quê? Se uma pessoa mal intencionada rouba o seu token, e seu token tem muito tempo de duração, seu access token, seu token de acesso, essa pessoa ela vai ter acesso a toda a sua... Ele vai ser você, né? Ele vai conseguir acessar toda a sua informação, toda a base de dados através de você. Então pode, por exemplo, acabar, vamos supor, um cenário onde é meio de pagamento, ele pode transferir seu dinheiro para a conta dele, enfim, porque ele tem o token de acesso. E aí o que acontece? Hoje, o que a gente faz, né, na maioria dos casos? A gente deixa o token de acesso com um tempo bem pequeno, para que se você perca esse token por alguma razão, até a pessoa conseguir descobrir como usa, o token já vai ter expirado. E aí você faz um sistema de refresh token, que seria para atualizar o seu token de acesso, depois você cria um novo refresh token, um novo access token e assim vai. Sendo que o refresh token dura um pouco mais. E quando você perde a duração dos dois tokens, tanto do refresh quanto do access, você desloga da aplicação, porque aí você não tem mais acesso a nada. Então esses são os protocolos de segurança. Por quê? Uma das razões, justamente porque o token é enviado pelas APIs request através de um header authorization, né? Não sei se você já viu, authorization, better e o token. Então, para mim, uma das principais vantagens de enviar, qual que é? Você poder salvar o token dentro do back-end apenas. Você salva o token através de um cookie HTTP only.
ou seja, um cookie só pode ser acessado do servidor. Então, eu até abri aqui a documentação da MDN e aqui, ó, cookie secure e HTTP only. Então, um cookie seguro, ele é só enviado ao servidor com uma requisição criptografada, blá, blá, blá. O que eu quero falar é um pouco mais aqui embaixo. Para prevenir de ataques cross-site scripting, tá? Aqui ele tá falando mais sobre XSS, mas até para conseguir se prevenir de roubo de token, já vou falar o porquê. Os cookies HTTP only são inacessíveis para a API JavaScript, ou seja, você não acessa ele no cliente, eles são enviados só para o servidor. Então, cookies que persistem em sessões de servidor não precisam estar disponíveis para o JavaScript, portanto, a diretiva HTTP only deve ser configurada. Então, se você põe HTTP only como true dentro do cookie que você está salvando, apenas o servidor vai poder acessar isso, ok? Então, voltando aqui, qual que é a vantagem? Imagina que agora você pode, ao logar a pessoa, criar 2 tokens. Um token apenas de leitura, um token com escopo de leitura. Eita, apareceu aqui um contato de vaga. Mas vamos lá, você pode criar um token apenas para leitura, certo? Onde você pode fazer requisições HTTP e tudo mais, e você pode criar um token para escrita, que salva apenas como HTTP only. Então, quando uma pessoa mal intencionada, tentar roubar o token da pessoa, no máximo que ela vai conseguir fazer é roubar o seu token de leitura. Mas o de escrita não, por quê? Porque vai estar no back-end. Por quê? Porque você está usando o Form Action. O Form Action, ele roda do lado do back-end apenas. Então você pode criar 2 tokens, um para leitura e um para escrita, deixando a sua aplicação completamente mais segura, tá? Fora que rola muito mais performance e tudo mais, beleza? As coisas estão evoluindo. A gente está pegando o melhor do que tinha de antes e colocando do que é de novo. Então, Gabriel, com todo respeito, tá? Eu discordo de você nesse post. Eu acho que nós estamos progredindo devido a todos esses pontos que eu falei antes, tá? E eu acho que esse é só o começo. Pessoal, deixa aqui no comentário qual que é a sua opinião, mas deixa assim, de maneira respeitosa, tá? Não fica descrevendo um monte de coisa que não tem muito sentido. Vamos bater um papo, vamos lá, porque, obviamente, opiniões são diferentes e eu tô aqui aberto para ouvir todas as opiniões, assim como eu ouvi aqui do pessoal que comentou sobre o meu comentário, e eu só quis poder refutar, né, com base em documentações, com base em dados e tudo mais, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar aquele like. Se você quer realmente fazer uma mudança de vida aí, começar a trabalhar para o exterior, eu vou deixar aqui no link na descrição o curso de inglês autodidata do professor Gabriel Becker, um curso muito bom, um curso que é feito para pessoas que conseguem aprender sozinho, né? Que somos nós, né? Programadores, nós conseguimos aprender muitas coisas sozinho, beleza? Então, com esse curso de inglês, você realmente pode dar uma virada na sua vida, uma virada de chave absurda e começar a trabalhar para empresas do exterior, ganhando em moeda forte e realmente ser uma grande mudança aí na sua carreira, tá? Link tá na descrição, não deixe de dar uma olhada. É um curso muito bom, beleza? Te vejo numa próxima oportunidade. Compartilha esse vídeo com seus amigos e até mais. Falou!